Bom dia a todos, é uma alegria muito grande, né? Feliz Páscoa a todos também, e é uma alegria grande estar prestando culto de adoração a Deus, né? Junto com a família Tarumoto de Almeida e nossa família, e queremos queremos adorar nesse dia especial, porque a Páscoa eu creio que é o dia mais importante realmente, né? Porque tem o Natal, que a gente comemora muito, mas a Páscoa concluiu toda a obra de salvação, a ressurreição de Jesus, não é? Vamos iniciar cantando a música Alto Preço, lembrando do alto preço que Ele pagou por nós, pela vida de cada um de nós. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos do seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Jesus ressuscitou, né? E Ele está vivo e está atuando em todos os lugares e vive em nossos corações, nos corações de todos aqueles que aceitaram Jesus, porque Ele vive, Ele quer habitar no coração de toda a humanidade. Cantar essa música então. Ele enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados.
20, versículo 10 a 18. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém. Amém. Pedir para o Wanderson fazer oração por nós, por favor. Amado Deus, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor olhou por nós, nos amou de tal maneira que mandou seu Filho para passar pela cruz, para tomar para si os nossos pecados, ó Pai. E através disso nós podemos olhar para Ti, te buscar, e que Ele deu sua própria vida por nós. Nós queremos reconhecer isso e renovar esse sentimento, essa visão, essa realidade em nossos corações, ó Pai, para que a gente possa viver segundo o amor que Jesus nos deu e poder buscar mais e mais, a cada dia mais, o Teu amor, a Tua graça, Senhor. Vem renovar em nossos corações esse renascer de Jesus. Nós agradecemos muito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso respirar espiritual é só através do Espírito Santo, né? Nós podemos viver a vida espiritual de uma forma diferente, né? Quando nós encontramos Jesus ressurreto, quando Ele começa a habitar em nossa vida, começamos verdadeiramente a respirar espiritualmente. Meu respirar. Vamos cantar essa música. Este é o meu respirar.
Esse é o momento de Santa Ceia. É uma ordenança de Jesus Cristo, né? Jesus que instituiu, então, a Santa Ceia para nós praticarmos regularmente, para nós lembrarmos da obra dele. Jesus teve a última ceia com os seus discípulos, né? Antes de ele ser crucificado, ele teve a última, e faça isso em memória de mim, ele falou, né? O desejo de Deus é que todas as pessoas recebam a ele, né, o pão da vida, e sejam perdoados dos seus próprios pecados através do sangue de Jesus, né? Todo aquele que busca, né, encontra esse Jesus, né? Queremos convidar todos os cristãos, né, que quiserem participar dessa Santa Ceia, poderão também dar uma pausa, porque vai estar gravado, né, essa Santa Ceia, então pode dar uma pausa para fazer um preparo e participar conosco, né? Nós somos todos pecadores, mas nos tornamos santos graças à presença de Jesus em nossos corações. O Deus Santo habita em nossos corações, né? Então, vou fazer a leitura aqui, né? Em 1 Coríntios 11, 23 a 26, diz o seguinte, né? Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam. Isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice. E tendo dado graças, ele o deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, pois esse é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vocês e por muitos, para a remissão dos pecados. E cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Jesus está preparando um banquete celestial, união do povo de Deus com Jesus Cristo. E a Bíblia retrata como a noiva de Cristo, que é a igreja, né? Unido com Jesus Cristo, o noivo, né? Então vai ter uma bodas, né, celestial, uma festa maravilhosa preparada por Deus para nós, né? E o pão é o corpo de Jesus Cristo, e representa o corpo de Jesus, e através de Jesus Cristo nós temos uma vida abundante. Jesus é o pão da vida, né? O nosso alimento espiritual é o próprio Jesus, né, habitando em nós. E esse alimento, que é o pão da vida, nos leva à vida eterna, né? Então, quando Jesus habita em nossos corações, é tremendo isso. Quando o próprio Pai Celestial, o Espírito Santo, habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito, a habitação de Deus. Que maravilha esse milagre que Deus causa, né? E o vinho representa o sangue de Jesus. Quando nós reconhecemos, quando o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, né, nós somos totalmente limpos através do seu sangue, né? Até aquele ladrão na cruz, com todos os pecados, quando olhou para Jesus, quando entregou a sua vida a Jesus, foi purificado de todos os pecados, né? E nós então sendo limpos pelo sangue de Jesus, podemos participar então da Santa Ceia, né? Vamos fazer a oração dominical, pedindo a Deus para que Ele realmente esteja nos purificando de todos os pecados, porque Jesus disse na sua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, né? Vamos então fazer a oração dominical nesse instante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Vamos fazer a oração de consagração dos elementos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que deste em amor teu único Filho, Jesus Cristo,
para sofrer a morte da cruz para nossa redenção, e pelo seu sacrifício, oferecido uma vez por todas, providenciou plena, perfeita e suficiente expiação pelos pecados do mundo inteiro. Nós nos achegamos à tua mesa em obediência ao teu Filho Jesus Cristo, que no seu santo evangelho ordenou que continuássemos o memorial perpétuo da sua morte até que ele volte. Ouve-nos, ó Pai misericordioso. Pedimos humildemente que, ao recebermos esse pão e esse cálice, em memória da sua paixão e morte, possamos ser participantes seu do abençoadíssimo corpo e sangue. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Vou pedir então para a Alessi fazer a distribuição dos elementos, né? Todos nós alimentamos do mesmo pão e do mesmo vinho, que é o corpo e sangue de Jesus. Todos somos um em Cristo. Então, todos que temos a Jesus, somos um, através da presença de Jesus Cristo, do mesmo Jesus que habita em nossos corações, o mesmo sangue derramado está conosco. Vamos alimentar do pão, lembrando que através do pão da vida nós somos ligados a Deus e também ligado com todos os irmãos em Cristo de todas as épocas. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado ao seu favor, conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Pegue e coma em memória de haver Cristo morrido por você. Alimente-se dele em seu coração pela fé e com ações de graça. Vamos tomar o pão. Vamos tomar então o vinho, lembrando que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados passados, presentes e futuros. Somos perdoados pelo sangue de Jesus. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado em seu favor, conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Beba desse cálice, em memória de haver sido derramado o sangue de Cristo a seu favor, e seja agradecido. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo sangue derramado na cruz e pelo corpo de Jesus Cristo que foi entregue a favor de cada um de nós, para que através do seu corpo, que foi morto e ressuscitado, que nós podemos participar desta obra feita na cruz, morrendo para nós mesmos e sendo ressuscitado para a glória de Deus, vivendo uma nova vida através de Jesus Cristo. Agradecemos por esse mistério que podemos experimentar na nossa vida, no dia a dia, tendo purificado de todos os nossos pecados e vivermos abundantemente através da presença de Jesus vivo em nossos corações, Pai. Agradecemos por isso. Oramos em nome de Jesus.
Amém, Pai. Eu queria pedir para Alice fazer a leitura de João 11:25, por favor. João 11:25. O tema da mensagem de hoje é ressurreição. O texto se encontra em João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Bom, mais uma vez, quero desejar uma feliz Páscoa, né, a todos. Né? Os judeus comemoram até hoje a libertação da escravidão do Egito, né? Agora nós cristãos comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, né? Nesse dia da Páscoa. E nós todos os anos comemoramos na igreja, reunindo junto com a família, comemoramos a Páscoa, né? Mas esse ano nós não podemos, estamos de quarentena, né? Mas, como ouvi ontem, né? Deus não está de quarentena, né? Deus está trabalhando constantemente, né? Nesse momento de isolamento, creio que é o tempo de reflexão. E estamos passando a fase mais difícil da pandemia. Amigos, familiares, que dia a dia a gente ouve falar de pessoas que partiram, de pessoas que pegaram a Covid, né? Nós, ouvindo sobre as pessoas que partiram, nós pensamos, será que eles estavam preparados para ir de encontro ao Senhor? É claro que nós devemos tomar o máximo de cuidado para não pegarmos essa Covid, mas amanhã pode ser eu, né? Pode ser qualquer um de nós. Precisamos estar preparados, né? Será que eu estou preparado para ir de encontro ao Senhor? E creio que esse momento de Páscoa é o melhor tempo de reflexão para as nossas vidas, para ver se nós realmente estamos preparados, cumprindo a vontade do Senhor no nosso dia a dia. E esse versículo que nós lemos agora, a conversa que Jesus estava tendo com a Marta, né? Irmã de Lázaro. Jesus disse para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Marta e a Maria estavam tristes porque o Lázaro tinha partido. Fazia 4 dias já. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Um pouquinho mais adiante, de João 11:35, diz aqui, Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia, né? Jesus chorou. Lázaro, então, havia morrido faz 4 dias. E quantos de nós perdemos nossos entes queridos? Eu mesmo perdi 2 pessoas bem próximas, que já há um tempo atrás, né? Perdi a minha irmã, já há 60 anos atrás, mas meu pai há 15 anos atrás. Perdi amigos recentemente pela Covid também. Um momento de grande tristeza, de lágrimas, né? E principalmente para os familiares, essa dor tão grande, né? Da partida. Não tem tristeza maior do que essa aqui na Terra? Do que não poder mais encontrar com aquele amigo, aquele irmão, né? O pai, o filho. Né? E aqui Jesus chorou. Registra aqui na Bíblia, Jesus chorou. Então nós podemos ver, né, a humanidade de Jesus. Quantos motivos nós temos para chorar, não é? Separações, assim, o egoísmo que nós vemos, guerras, traições, doenças, né, morte, né, etc. A gente pode relacionar tantos motivos para chorar, não é? Mas Jesus chorou aqui por quê? Sim, pela morte de Lázaro, mas pela consequência do pecado que leva à morte e à tristeza da Marta, Maria e toda aquela multidão reunida. Então, Jesus chora também conosco.
Jesus é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, é o mesmo Deus. Ele chorou com Lázaro, Marta, Maria. Ele chora pela tristeza de cada um de nós. Quando morre alguém, quando alguém está chorando, ele chora junto conosco. E revela o coração do Pai. Jesus Cristo revela o coração do Pai. Veio aqui para revelar o coração do Pai. Espírito Santo e Jesus chora junto com todos aqueles que sofrem. Chora com cada um de nós. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Lázaro havia morrido há 4 dias. Lázaro, vem para fora. Imagine o espanto da multidão vendo Lázaro saindo do túmulo, andando. E a alegria de Marta e Maria, espanto e alegria. Verão o seu irmão querido saindo do túmulo. Elas abraçaram o seu irmão Lázaro, choraram de alegria e de espanto. Jesus demonstrou ali que ele é a ressurreição e a vida. Transforma aquela situação de tristeza em alegria. Agora, nem todos ressuscitam como Lázaro, mas Deus garante que todos aqueles que conhecem Jesus serão ressuscitados e estarão vivos eternamente com Ele. Minha irmã e meu pai faleceram muito tempo atrás, mas creio na palavra de Deus. Um dia poder encontrar minha irmã, meu pai e abraçá-los. Essa promessa porque Jesus é a ressurreição e a vida. É o poder da ressurreição. Então toda aquela tristeza da Marta e Maria transformou em alegria. E as situações complicadas da nossa vida também são oportunidades para nós experimentarmos o poder da ressurreição. E Jesus tomou sobre si toda a culpa pelo pecado de todos os homens. Tomou sobre si a responsabilidade, assim, por todos os nossos fracassos. Então, Deus Pai já nos perdoou todos os nossos pecados, porque Jesus Cristo derramou seu sangue, pagando, sofrendo na cruz, para purificar todos os nossas injustiças que cometemos durante a nossa vida. O Judas, eu creio que ele poderia ser perdoado se procurasse a Jesus. Assim como Pedro procurou quando negou a Jesus. Ele procurou Jesus e foi restaurado. O único caminho que Deus encontrou foi esse: enviar seu próprio Filho para nos livrar do pecado. Jesus é o único caminho. Então, quando nós vemos uma obra que nem na vida de Azael, todos viram ele praticamente morto, 14 dias entubado, muita gente orou por ele, e ele então, depois que sarou da pneumonia, ele pegou Covid, e ele depois agora está totalmente restaurado, e o médico falou que ele está o pulmão dele está 107%. Bom. O Luca também fez transplante do coração e agora ele já está trabalhando. E também, agora uma obra maravilhosa, da salvação. Eu estava conversando com minha prima ontem, o Roberto, meu primo. Ele era um problema, a família. Era uma tristeza. Mas quando encontrou Jesus, ele mudou completamente. A família ficou assustada. Falando, ué, ele se tornou uma pessoa muito, muito, muito boa.
É uma transformação, é um milagre que Deus causa, né? E ontem mesmo minha prima estava falando que a filha dela, né, que é pastora, né? Filha da minha prima pastora, né, a Márcia, que a médica viu, fez o exame, estava fazendo quimioterapia, mas fez um exame, tinha câncer de mama, mas no exame não apareceu mais nada lá. Sumiu completamente. Então, isso ela estava contando. Deus realiza milagres. Jesus ressuscitou Lázaro. E ele faz milagres até hoje também. Ressuscita. Várias pessoas também foram ressuscitadas, né? Nos dias de hoje acontece esse tipo de milagre ainda. Né? Porque o Deus é vivo ontem e hoje é o mesmo Deus, né? A vida eterna. Aquele que crê em mim, diz a palavra. Né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se alguém busca Deus de todo o coração, com certeza ele vai encontrar. Deus não vai rejeitar, não rejeita ninguém. Não é aquele ladrão da cruz que só fez coisa errada. No último instante ele encontrou a Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Todo aquele que crê, aquele que confia, feliz é aquele que entrega totalmente a sua vida a Deus. A vida só tem sentido quando Deus se torna tudo na minha vida, nas nossas vidas. O mundo está de costas para Deus. Quando alguém se achega a Deus, tem uma festa lá no céu. Jesus, então, viveu uma vida completa, plena, completa, servindo a Deus, né? E nós também, Ele deu um exemplo para que a gente possa viver uma vida completa, servindo a Deus de uma forma completa até o final. Nós podemos viver uma vida plena quando depositamos toda a nossa confiança no Criador. Eu assisti um filme chamado Onda Perfeita. É um surfista. Ele andou por todo mundo, assim, viajou para encontrar aquela onda perfeita como surfista. Ele andou no pecado também, vivendo a bel prazer. Os pais orando por ele, para que ele possa ter a fé verdadeira. Ele estava mergulhando e ele levou uma picada de água viva, 5 picadas, e todos aqueles que levam picada, né? 5 picadas, você estaria morto. Mas ele conseguiu chegar lá no pronto-socorro, e o médico tentou salvar ele, mas ele morreu. O rapaz morreu. Enquanto isso, a mãe estava orando fervorosamente. Mas um pouco antes dele morrer, ele chegou, lembrou, fez oração, clamou a Deus, lembrou de tudo aquilo que a mãe e os pais falavam na igreja, era dito, né, sobre buscar a Deus. Ele clamou ao Senhor um pouco antes, ele pediu perdão ao Senhor, né? Ele morreu. Depois que ele morreu, a mãe orou tanto, né? E ele chegou, viu um pouco depois da morte, ele viu algumas cenas lá, né? E aí ele voltou à vida. Ele voltou à vida por causa da oração da mãe. Ele voltou à vida e ele chegou, o médico ficou espantado, a enfermeira saiu correndo. Saiu correndo, assustado. E os amigos dele, todo mundo assustado, porque ele reviveu. Ele reviveu, ele testemunhou para milhares de pessoas sobre o que aconteceu com ele, né? Ele se tornou pastor, né? Sênior de uma igreja aí, né? E ele conta isso no final do filme, ele mesmo, né? Testemunhando com muita emoção o que aconteceu com a vida dele. Onda Perfeita, né? É o nome do filme, né? Mas é uma história verídica.
como nós não consagrarmos todo o nosso ser? Aquele que fez tudo por nós, aquele que faz tudo por nós, vamos nos dispor com todo o nosso ser, né? Para fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? É aí que diz sobre a morte e ressurreição de Jesus, né? Quanta tristeza para os discípulos, para os discípulos, para as pessoas, quando viram Jesus morto, né? A terra tremeu, diz a palavra, né? Escureceu, a terra tremeu, os mortos ressuscitaram quando Jesus morreu, né? Então, a criação toda foi estremecida pela morte de Jesus, né? Quanta tristeza quando Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi uma maior tristeza para Jesus ser abandonado por Deus por causa de nossos pecados. Ele foi abandonado por Deus. Por isso ele falou: passa de mim esse cálice. Não quero passar por isso. Não quero me separar do Pai. Porque Jesus foi abandonado porque ele carregou o pecado do mundo inteiro sobre si. Por isso que foi abandonado por Deus, porque Deus não pode ficar ligado com o pecado. Mas como Jesus é santo, ele não cometeu nenhum pecado, ele foi ressuscitado pelo Pai, pelo Espírito Santo e por ele mesmo, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele não podia ficar lá morto. Ele então, morte não pôde reter a Jesus Cristo lá. Quanta alegria para os discípulos quando encontraram a Jesus ressurreto. Não é possível. Eles viram a Jesus, né? Todo aquele desânimo transformou em alegria, né? Os discípulos ficaram 10 dias orando, como Jesus falou: fica orando até receber o poder do Espírito Santo. Isso é minhas testemunhas. Os discípulos viram tudo o que aconteceu. Jesus ressuscitou. Então, eles não tinham medo da morte mais. Os discípulos perderam o medo da morte porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E esse Jesus habita em minha vida. Não tenho medo mais da morte. Eles perderam o medo da morte. Por isso que eles foram falando para tudo quanto é lugar do amor de Deus. Foram cheios da presença do Senhor, não é? Porque Jesus estava com um corpo incorruptível, indestrutível. E os discípulos também tinham convicção de que eles, como Jesus Cristo, teriam um corpo incorruptível. A minha mãe, né? Eu sempre falo da minha mãe, mas eu creio que Deus está preservando a saúde dela, né? Para que ela seja uma testemunha viva desse Jesus ressurreto, para que os familiares e os amigos vejam o que Deus faz, né? Desde Adão e Eva, né? Únicos homens que está escrito na Bíblia que não passaram pela morte, Elias e Enoque, né? Que não passaram pela morte, né? Está registrado na Bíblia. Mas é normal que todos nós passemos pela morte. Mas ainda que morra, viverá, diz a palavra. Jesus morreu e ressuscitou. E todos aqueles que têm a Jesus, mesmo que morra, ressuscita junto com ele, né? E Jesus foi um exemplo para todos nós. Jesus tinha uma missão. A missão dele era cumprir a vontade de Deus, né? E a missão que Deus coloca para nossas vidas também é cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, né? É obedecer. Jesus obedeceu em todas as circunstâncias difíceis que ele passou. Ele passou por muito, foi perseguido desde quando nasceu até a sua morte, mas ele obedeceu a Deus. Então nós também, por mais dificuldades que tenhamos, devemos obedecer ao Senhor. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. No mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele promete vitória, apesar de todas as lutas, né? Então, Jesus chama todos nós para fazer parte da obra dele, né? Chama todos, ele bate a porta no coração de todos. Todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Quantos estão cansados e oprimidos nessa época de pandemia? Quantos estão cansados, oprimidos, problemas psicológicos e tudo mais? Vinde a mim, eu vos aliviarei, diz a palavra. Então ele dá um alívio, ele chama todos nós. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então ele convida, espera que todos se acheguem a ele, né? Todos somos convidados a fazermos parte da família dele, para sermos amigos dele, filhos dele. Né? Viverá, diz a palavra, né? A vida verdadeira já começa aqui na terra. Quando nós conhecemos a Jesus, quando Jesus habita em nossa vida, começa uma vida abundante, né? É uma experiência maravilhosa essa de andar com Jesus Cristo. Única vida que vale a pena viver é aquela vivida com Jesus Cristo, cheio da presença de Deus. Essa vida sim que vale a pena viver. O nosso corpo vai enfraquecendo cada vez mais, né? Mas fisicamente, né, a gente vai enfraquecendo, mas um dia nós vamos ganhar um corpo incorruptível, um corpo indestrutível. Uma verdadeira vida é uma vida livre do pecado, uma vida santa. É aquela que começa aqui já, né, e continua eternamente. Os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Porque eles viram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que se entrega a Jesus Cristo, então, considera tudo como perda, porque é tão maravilhoso viver com Jesus que tudo fica secundário. Assim como Paulo considerava tudo como um esterco. Ele que era um conhecedor, ele que era intelectual, inteligente, né? E ele considerou tudo como perda para ter quando ele conhecia Jesus Cristo. O que aconteceu com Charles Studi? Ele era um milionário, esportista famoso, né? Jogador de cricket, né? Era um milionário. Mas ele deu toda a fortuna para a obra de Deus e também para a filantropia, para servir a Deus como missionário na China, Índia e África. E trabalhou intensamente, porque se Deus deu seu próprio filho, se Deus fez tudo por mim, como que eu vou retribuir a Ele? Então ele largou tudo, entregou tudo, né? Toda a sua vida para servir a Deus como missionário. É uma pessoa assim exemplar. A gente vê a igreja assim, infelizmente, né? Morna, sem comprometimento com Jesus, não levando a sério a Jesus. E realmente a gente precisa de avivamento. Precisamos ser avivados. Eu preciso de ser avivado. Precisamos voltar ao primeiro amor. Urgentemente. Nesse tempo de pandemia, não é? Jesus é a ressurreição e a vida. Ele chora com cada um de nós. Ele sofre por tudo aquilo que nós sofremos aqui. Ele está junto, sofrendo por nós também. Jesus ressuscitou Lázaro. Um dia, todos nós que temos a Jesus vamos ser ressuscitados juntamente com Ele. Aqueles que andam com Jesus serão ressuscitados, né? E a poder da ressurreição. Todas as situações complicadas da nossa vida são oportunidades para experimentarmos o poder da ressurreição de Jesus. É maravilhoso experimentarmos o poder da ressurreição. Não é por nosso esforço, não é porque nós fizemos isso ou aquilo, porque somos bons, não, porque é pela sua misericórdia. Quando nos achegamos a Ele, Ele transforma toda a situação complicada.
para manifestar a glória de Deus através do seu Espírito Santo, para a sua honra e glória, né? A Andresa, assim, uma vez ela estava assim, tão chateada com a vida, né? Isso faz tempo, né? Quando ela era nova ainda, estava tão chateada, estava pronto para suicidar, pular de uma ponte. Ela estava pronta, assim. Deus teve misericórdia dela. Tem um cachorrinho olhando para ela. O cachorrinho olhando para ela, né? Parece que o cachorro estava falando para ela: o que você vai fazer? Era Jesus falando através de uma cachorrinha. Não vai pular, né? Você não vai fazer isso. Eu tenho um plano para você. Ela parou com aquela intenção. Eu acho que deve ter abraçado aquele cachorro, né? E ela se tornou uma missionária abençoada, né? Então Deus, o Espírito Santo usa de várias formas para transformar em bênção as nossas tristezas, né? A vida eterna, aquele que crê em mim, confiança total naquele que fez tudo perfeito, naquele que oferece a salvação completa através de Jesus. Toda a situação de morte do Messias, do Salvador, se transformou em alegria e esperança na ressurreição, né? Ainda que morra, viverá. Ainda que morra, né? A morte física vem para todos nós. Mas Jesus, quem tem Jesus, né, viverá, diz a palavra. Jesus nos dá vida abundante já aqui nesse mundo, né? E um dia teremos um corpo incorruptível, igual ao corpo de Jesus Cristo, que depois de ressuscitado, todos os discípulos, exceto João viveu mais ou menos 100 anos, né? Mas os outros discípulos foram ou decapitados, crucificados, morreram todos martirizados, mas eles viveram uma vida plena diante do Senhor, levando essa mensagem de amor para tantas e tantas pessoas. Importante não é o tempo que vivemos aqui na Terra. Meu primo, que eu sempre falo dele, ele viveu 33 anos, uma vida abundante que ele teve, né? Minha mãe tem 100 anos, uma vida abundante também. Não é o tempo, mas a qualidade, como nós vivemos aqui na Terra. Que possamos viver uma vida cumprindo todo o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Vamos orar a Deus. Deus, nós te agradecemos por esse dia da Páscoa. Obrigado pela alegria da ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus Cristo, habitando em nossos corações, nos dá uma vida abundante, Senhor. Uma vida com significado. Uma vida plena de alegria e esperança. De um dia estarmos todos juntos com o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque Ele vive em nossas vidas e nos dá ânimo, esperança, coragem. Senhor, usa a vida de cada um de nós para despertarmos esse mundo que está cegado, esse mundo que está perdido, Senhor. Usa a Igreja de Cristo para que todos conheçam o amor de Deus, Pai. Deus, trabalha, Senhor Deus, no coração dos governantes. Pai, desperta o coração da igreja também, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, deixe de ser fria, morna. Desperta, Senhor Deus, as nossas vidas, dá-nos avivamento, enche-nos da Tua presença, Senhor. Purifica os nossos corações, Pai. Queremos entregar todo o nosso ser a Ti. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém.